Como o ataque é a melhor defesa, É. vamos lá, atacando o Lutero, a gente defende a verdade. Se você tem alguma recomendação de figura histórica ou organização cuja face oculta deve ser desmascarada, escreva nos comentários. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas que eu vou revelar. Primeiros 10 minutos desse vídeo, esse cidadão aí gratuitamente ataca Lutero, dizendo que Lutero bebeu de fontes heréticas, como de John Huss e John Wycliffe, principalmente no tocante à sua rejeição ao papado. É muito fácil o cara atacar quem já morreu, chamando-o de herege. Até porque o cara não pode se defender. Contudo, se esse falecido deixa o seguidor de sua teologia, aí o caldo vai engrossar. Como engrossa para esse pobre coitado que não tem conhecimento nem bíblico, muito menos histórico, no que tange a opinião bíblica, histórica sobre o papado de Pedro. Eu não vou me delongar muito, mas vou citar apenas uma autoridade da Igreja Católica Romana para debulhar a fala desse cara de uma vez por todas. O Papa Gregório I, falecido em 604 d.C., em sua epístola a Ciríaco, olha o que ele disse: quem quiser que se chame bispo universal ou tal título cobice, é, por seu orgulho, precursor do anticristo, porque isto é pretender levantar-se acima dos outros. Eu queria ver esse coitado católico romano chamar o infalível Papa Gregório I de mentiroso. Porque Gregório I disse que qualquer um que se declarar Papa ou se considerar Papa é um precursor do anticristo, ou seja, é um precursor do filho da perdição. É alguém que está preparando o terreno para o filho da perdição, o homem da iniquidade chegar no mundo e enganar as pessoas. Então a casa cai quando você consulta fontes católico-romanas, e aí essas fontes elas vão minar o argumento desse pobre coitado que não sabe nada de Bíblia e tampouco de história da igreja. Como o ataque é a melhor defesa, vamos lá, atacando o Lutero, a gente defende a verdade. Muito bom. Vamos primeiro, como a gente sempre tem que ver com qualquer figura histórica, ver o contexto, né? O tempo dela. Exato. Bom, todo fato histórico tem uma porção de causas, né? Causas próximas e remotas. Lutero não é diferente. Quanto mais importante é o fato histórico, mais causas, mais influências ele teve, né? Lutero não é diferente. Lutero, ao contrário do que muitas pessoas, do que pode parecer, ou do que muitas pessoas possam pensar,
ele não era um grande inovador. Ele desenvolveu, sim, muitas das ideias, mas ele foi um grande repetidor, né? Não estava sozinho. Ele provavelmente foi um porta-voz de um movimento, e ele soube aplicar muito bem para uma finalidade ruim, essa é uma pena, mas ele era uma pessoa muito competente, aplicar muito bem os princípios que ele aprendeu, né? Então aqui, para a gente dar uma rápida pincelada nos antecedentes, Lutero, ele bebeu muito nos erros de Wycliffe através de João Hus, né? Então Wycliffe, que foi um herege medieval, que defendia a igualdade na religião, era contra a presença real na Eucaristia, contra o papado. Muitas vezes, esses erros que a gente vê em Lutero já eram defendidos ali por Wycliffe, que era inglês. Esses erros vão ser levados para a região da Boêmia por João Hus. João Hus vive exatamente 100 anos antes de Lutero. E João Hus vai defender muito dos erros que Lutero vai defender, né? Não só contra os sacramentos, mas também contra a hierarquia, contra a igreja, contra o Papa, etc. O que é interessante é que Lutero vai tomar contato com as ideias de João Hus na biblioteca do convento. Lutero era agostiniano, e lendo, frequentando a biblioteca do convento, imaginem só, João Hus foi condenado pela Inquisição, foi condenado no Concílio de Constança, em 1415, vai morrer na fogueira, era de fato um herege. Então, quando você vê esse cidadão atacar Lutero, dizendo que Lutero bebeu de fontes heréticas, quando defendia a livre interpretação das Escrituras, você vai entender que, na realidade, toda essa versão dele ao livre exame das Escrituras é um reflexo do ensino papista. Porque o Papa Pio IV, em sua bula Dominici Gregis, de 1564, ele disse que se a Bíblia for traduzida na língua comum do povo e entregue à leitura do povo, ela vai trazer mais dano do que utilidade. Olha só, o Papa de Roma disse que a Bíblia causa mais mal do que bem. Só que não é isso que as Escrituras dizem. Quando você lê o Salmo 1, 2 a 3, Salmo 18, 8, Salmo 119, 97 a 100, Salmo 119, 105, Salmo 119, 30 e 2 Pedro 1, 19, você vai entender que a Bíblia, nas mãos do leitor, ela traz bênçãos infinitas. O próprio Salmo 1, 2, 3, pelo contexto, diz que aquele que medita nela dia e noite, tudo quanto ele fizer prosperará. Entende? Então, é uma coisa que não há fundamento da parte desse católico romano. E mais, o historiador Lucas, em Atos 17, 11, ele vai dizer que quando os apóstolos deram aquele ensinamento à igreja, os bereanos foram confirmar nas Escrituras se aquele ensino dado pelos apóstolos estava nelas, concordava com elas. Isso não é outra coisa senão a livre interpretação das Escrituras, porque os bereanos sujeitaram o ensino dos apóstolos na balança das Escrituras. A casa do romanismo cai fácil, fácil, fácil. Como eles se baseiam muito na tradição, né? A tradição é um problema sério para eles. Porque Jerônimo, um dos pais da igreja, em sua epístola a Leta,
ele instrui a essa mãe sobre o modo como ela deveria edificar a sua filhinha Paula. Olha o que ele diz. Aprenda primeiramente os salmos. Sejam estes os cânticos com que se divirta o seu ânimo. Tire dos provérbios de Salomão os preceitos do bom viver. Acostume-se a desprezar o mundo pela lição do Eclesiastes. Sirva-lhe o livro de Jó de exemplo de virtude e de paciência. Depois passe a ler os evangelhos, os quais nunca devem sair das mãos. E beba com toda a apetência de seu espírito os atos e as epístolas dos apóstolos. Assim que ela tem enriquecido o tesouro de sua mente com esses tesouros, deixe-a comprometer-se à memória dos profetas, do Pentateuco, dos livros dos reis e de crônicas, e também dos livros de Esdras e Esté. Quando ela fez todas essas coisas, ela pode seguramente ler o Cântico dos Cânticos. Epístola 107, versículo 12. Então está aí a tradição da Igreja Romana, cala na boca de um católico romano que não sabe nada de Bíblia, muito menos de teologia histórica, tampouco de patrística. O cara diz que crê em tradição, mas não sabe nem o que a tradição da igreja realmente ensina. É impressionante, viu?